para o sábado, dia 15. Isso é muito importante, que a gente não esqueça disso. Eu separei esse texto do Testemunhos para a Igreja, na página 753, porque nessa semana eu senti vontade de buscar um conforto em Deus sobre esse assunto. Diz esse texto: o mundo não está sem um governante. O plano detalhado dos acontecimentos futuros está nas mãos do Senhor. A majestade do céu tem sob sua direção o destino das nações. Nós temos que orar pelos nossos líderes, pelos nossos governantes. Mas amanhã todos nós teremos a oportunidade de exercer a nossa cidadania. Mas um cristão não separa as suas atitudes quando vai exercer a sua cidadania. Quando você for exercer a sua cidadania, você será um adventista e continuará sendo um cristão, mesmo que você não esteja dentro dessa igreja ou tenha passado por aquelas portas ali. E nós, como cristãos, temos princípios alicerçados e fundamentados na palavra de Deus. E esses princípios não mudam quando nós exercemos a nossa cidadania. E eu não estou falando de algum personagem, ou indivíduo, ou pessoa. Eu estou falando de princípios e atitude. Então amanhã, ore a Deus, peça sabedoria e seja um cristão no momento que você for votar. Não dá para separar cristão de uma atitude como essa. Você é cristão aqui e vai ser cristão amanhã e continuará sendo cristão durante a semana. Então, faça isso, considere isso. E diz, na sequência, o texto de Patriarcas e Profetas, na página 694, todos os poderes terrestres estão sob o domínio do Ser Infinito. Ao mais poderoso governador, ao mais cruel opressor, diz ele: até aqui não virás. E não mais adiante, não irás mais adiante. O poder de Deus é constantemente exercido, e veja o que diz aqui o texto: constantemente exercido, para contrariar as forças do mal. Nesse exato momento, Deus está manifestando o seu poder aqui dentro desta igreja, na sua vida, para contrariar as forças do mal. Amém? E diz a sequência: Ele está sempre em ação entre os homens, e amanhã estará em ação entre os homens. Não para os destruir, mas para corrigi-los e preservá-los. Não tenha medo. Jesus irá cumprir a sua promessa de voltar a este mundo para buscar os seus filhos e suas filhas. E o propósito de Deus se cumprirá. E nenhum homem se levantará para impedir isso, e nenhum poder, nenhuma potestade poderá impedir o plano de Deus de restabelecer o seu reino neste mundo. Parece até que as forças do mal têm se manifestado de maneira muito mais vitoriosa do que nós gostaríamos. Mas não se preocupe, o mal não prevalecerá. Deus irá superar e vencerá o mal. Jesus já venceu na cruz e não irá ser derrotado. Ore, participe e seja um cristão. Que Deus te abençoe para isso. E louvado seja Deus pelo privilégio de estarmos aqui reunidos nesse sábado. Estou feliz por rever aqui a professora Marlitin. Seja muito bem-vinda. Eu vi o sorriso dos filhos. A mãe aqui é outra coisa, né, William? Legal, né? Deus seja louvado, viu, professora? Muito bem-vinda. Que Deus te abençoe. A professora Marlitin está com o pastor Alberto Tim na conferência geral, representando a igreja e cuidando dos desafios da igreja a nível mundial, né, professora? Que são grandes. Você hoje está o pastor Tim está no programa de pesquisas da igreja, de estudos da igreja, e você também, professora. A nossa igreja muito bem organizada. Eu tive o privilégio agora, no mês de junho, estar na conferência geral e perceber como Deus tem dirigido a sua igreja. E, inclusive, nós iremos falar sobre isso. Você viu um título aí do sermão um pouco estranho, Contrafluxo?
que esse pastor quer falar para mim nessa manhã? Contrafluxo. Então, eu busquei lá no dicionário uma definição para não falar nada fora do contexto. Mas contrafluxo é que tem direção oposta ao fluxo. Ou seja, vai na direção contrária, contra a corrente. Não sei se alguém aqui já nadou contra a correnteza, mas não é nada fácil. Além de ser cansativo, às vezes é até impossível. Mas eu quero te falar algo muito importante a respeito da direção que você está caminhando. Para qual direção eu estou caminhando? Isso é importante a gente entender e nós analisarmos nesse momento de sábado. Nós somos cristãos, somos adventistas do sétimo dia, temos com frequência vindo a essa igreja, mas existem coisas que nós precisamos definir e decidir. Qual direção eu estou caminhando? Para perto de Jesus ou para longe de Jesus, conforme a maioria? E eu posso dizer para você, sem nenhuma dificuldade, que como cristão hoje, eu estou nadando contra a correnteza, contra o fluxo da maioria. Do que as pessoas pensam, dizem, pregam e falam e defendem. A maioria, infelizmente, tem caminhado para longe de Jesus, para suas próprias ideias, para suas próprias teorias. No dia 21 de março de 2017, o UOL publicou uma notícia com essa seguinte chamada: Bunker doce bunker, como a elite tem preparado sua casa para o apocalipse. E de maneira irônica, a reportagem descrevia algumas informações e algumas situações muito interessantes. Exagero ou não, diz o noticiário, o site, o lance é que tem grana no bolso, para quem tem grana no bolso, já anda se preparando para tempos sombrios, morando em verdadeiros bunkers de luxo. E esse aqui é um dos bunkers que nesse período aqui da notícia, que foi em 2017, estava quase concluído, e creio que hoje já deve estar concluído. Ele é chamado de Survival Condo, no Kansas, nos Estados Unidos. E é um complexo de luxo que é uma espécie de bunker comunitário, ou um condomínio, um bunker condomínio, enfiado num antigo silo de míssil. Por definição, os bunkers são fortes, construídos com concreto armado e aço, cuja finalidade é abrigar pessoas em situação de guerra para protegê-las de mísseis e bombas. Eles podem ser total ou parcialmente subterrâneos. O survival condo, ou condomínio de sobrevivência, né? Aportuguesando um pouco aqui a tradução, é um dos casos mais conhecidos, com várias opções de apartamentos e áreas de lazer em uma espécie de prédio subterrâneo. E olha só, se alguém está interessado em comprar um apartamento lá, é oportunidade, Maria. Os apartamentos luxuosos custam a partir de 3 milhões de dólares, em promoção. Quanto daria isso hoje, em real? 15 milhões? E alguma coisa, né? Então você pode tirar aquele teu dinheiro da aplicação e comprar um apartamento lá no condo, Survival Condo. E aqui você tem uma maquete, uma planta, de como é o Survival Condo. Hoje é comum os prédios, os apartamentos mais caros estão em que andar? Nos mais altos, né? No Survival Condo, os andares mais caros estão aonde? Os que estão mais embaixo. Então você pode perceber que eles já se organizaram nos andares de cima, você tem os apartamentos, e logo abaixo você tem uma estrutura de sobrevivência. E aqui você tem uma foto de quando eles estavam começando os trabalhos nesse silo de míssil no Kansas, e que hoje já é um abrigo desse condomínio. De acordo com o veículo norte-americano, cada vez mais, e esse não é o primeiro nem o único condomínio, bunker de um condomínio, cada vez mais pessoas estão investindo suas posses nesses tipos de abrigo bunkers em suas propriedades. E uma coisa interessante,
Em reportagem, o Hollywood Reporter apontou que atores de Hollywood e até o magnata Bill Gates estão também apostando na construção de bunkers em suas propriedades. Gary Link, coordenador da empresa texana Ryzen S Company, revela, e olha só esses dados, queridos, em 2016, portanto 6 anos atrás, a procura cresceu, pasmem vocês, nesse valor de um apartamento. A procura cresceu 700% na empresa. É um dos imóveis mais vendidos hoje, esse contexto de bunkers. Em comparação a 2015, para 2016, entre 2016 e 2015, cresceu 700%. Sobretudo graças à eleição de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Essas áreas possuem sistema de energia, de purificação de ar e água e filtro de proteção NBQ, que é nuclear, biológica e química proteção. A maior parte deles garante reserva de alimentos por mais de 1 ano por pessoa. E muitos possuem jardim hidropônico. O que você percebe na atitude dessas pessoas? Medo. Medo do quê? De uma situação que todos nós, mesmo aqueles que não são cristãos, e pode até não acreditar em Deus, estão vendo. O nosso mundo está caminhando para o fim. Mesmo que você até não acredite nas profecias, você percebe isso. Mas qual é a atitude do ser humano em relação a Deus e suas promessas e suas orientações? Lembra do tempo do dilúvio, pós-dilúvio? Quando Deus falou assim, ó, vocês se espalhem pela terra e povoem. Lembram? O que o povo fez? Vamos construir o quê? Uma torre. Não era um bunker, era uma torre. Por quê? Porque questionaram a autoridade, a orientação e a decisão de Deus. Se Deus mandar um dilúvio, não tem problema, agora a gente vai estar preparado, na sua obstinação e na sua arrogância. Agora, nós estamos invertendo, não é uma torre, é um bunker. Mas de qualquer maneira, nós continuamos com a marca da humanidade. Qual que é a marca da humanidade? Obstinação e independência de Deus. E isso se arrasta em todo sentido. Carl Jung, que foi um estudioso da mente humana, diz que é o pai da psiquiatria, né, considerado o pai da psiquiatria, ele era ateu, apesar de ser filho de um pastor, mas Carl Jung disse o seguinte, e aqui quem está falando é um ateu, não é um religioso. Ele diz assim, não notamos o fato essencial de que as recompensas que obtemos na sociedade são alcançadas, e aí Jung explica, às custas de uma diminuição da personalidade. Jung falando. Isso décadas atrás. Para você conseguir algumas coisas que a sociedade te oferece, a tua personalidade, os teus valores e princípios precisam ser anulados ou sacrificados. E olha o que o psicanalista fala. O problema de cerca de 1/3 de meus pacientes, isso Jung falando, não é diagnosticado como neurose. Qual que é o problema que Jung havia concluído nos seus vários pacientes? Ele diz aqui, mas resulta da falta do quê? De sentido de suas vidas vazias. Olha só, isto pode ser definido como neurose geral da nossa época, daquela época de Jung. Olha só, falta de sentido de suas vidas vazias. Será que Jung está certo? O que você acha? Parece que Jung tinha lido a Bíblia. E o dom profético nos explica algo para nós entendermos isso. Patriarcas e Profetas diz assim na página 694. Tal tem sido a obra de Satanás desde os dias de Adão até o presente. E com a mesma tem ele prosseguido com grande êxito. Que obra é essa que Satanás tem como grande sucesso e não mudou desde o dia de Adão até hoje? Como ele trabalha? Patriarcas e Profetas descreve para nós. E se você não lembrar de tudo que eu vou falar aqui nesses minutos, não esqueça disso.
Qual que é a obra que Satanás faz? Ele tenta os homens a fazerem o quê? Duas coisas: desconfiarem do amor de Deus e a duvidarem de sua sabedoria. Ele não está preocupado nesta manhã com mais nada. Essa semana ele não fez mais nada, além de levar você, de alguma maneira, a exercer pensamentos nessa direção. Duvidar do amor de Deus. Se Deus é amor, por que então? Se Deus é amor, então por que eu? Se Deus é amor, por que as coisas são assim? Duvidar do amor de Deus. E quem duvida do amor de Deus vai duvidar da sabedoria de Deus. Por que essas pessoas estão gastando fortunas para se protegerem num lugar, quando a palavra de Deus diz que Jesus vai voltar e vai destruir tudo o que é símbolo do pecado, o que significa pecado e todas as consequências do pecado? Por que as pessoas estão fazendo isso? Porque elas duvidam do amor de Deus e da sua sabedoria. É melhor eu buscar os meus recursos para resolver o meu problema. Eu vou construir uma torre ou eu vou construir um bunker? Não importa. Agora, queridos, vamos ler Mateus capítulo 21, verso 12, para a gente entender como que Jesus nos ajuda nessa questão e o que eu posso fazer nessa manhã em relação a essas decisões e circunstâncias. Pode deixar, por favor, a sua Bíblia aberta aí. Mateus 21, versos 12 e 13. Novo Testamento, primeiro livro. Acharam? Vamos lá? A palavra de Deus diz assim: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Era a segunda vez que Jesus agia desta maneira no templo. A primeira vez havia sido logo no começo do seu ministério. Nesta ocasião, Jesus havia acabado de ser exaltado em sua entrada triunfal em Jerusalém, mas algumas semanas depois, ele seria morto na cruz. Agora vem uma pergunta para você e para mim. Por que Jesus foi ao templo? Porque as pessoas precisavam de ajuda? Porque ele tinha que fazer uma reforma ali? Será que foi por isso? O ambiente ali era agradável, inspirador? Para Jesus entrar ali? Ele já havia ido lá uma outra vez e feito a mesma coisa e não resolveu? O centro daquele lugar de adoração se tornou um comércio. A casa de Deus não é um comércio. Comércio é o lugar onde você compra e recebe pela capacidade que você tem de comprar ou pelo teu dinheiro. E você vai para casa porque recebeu, porque mereceu, não porque não mereceu. E porque você tem esse direito. A igreja não é um lugar de comércio, a igreja é um lugar de dádivas. Você vem aqui porque você não merece, e eu estou aqui porque eu não mereço, e eu recebo graça porque eu não mereço. Porque se eu merecesse, seria um salário. Aqui não se vende, aqui Deus oferece para você. E aquela confusão, aquele comércio, o título de sumo sacerdote era vendido por uma fortuna. E depois que o sumo sacerdote pagava esse direito, ele agora tinha que, ou ele comprava esse direito, agora ele tinha que pagar esse direito. E ele precisava fazer um movimento ali dentro, com os cambistas, com os comerciantes, que davam a parte dele, para comercializar ali dentro, tinha que comprar a moeda do templo, e esse câmbio, o adorador já perdia dinheiro, e quando ele chegava com o seu animalzinho ali, já era combinado para que o responsável para avaliar o animal, olhasse o animal e dissesse, não, esse animal não serve. Ah, mas eu vim de 200 quilômetros daqui, como é que eu vou fazer? Ah, tem um anexo aí do lado que vende ovelhas e está em promoção. Comprando 2, você leva o filhotinho. Ele ia lá, só que quando chegava a pessoa dizia, a gente não aceita real, tem que ser a moeda do templo. É 10 por 1. Nossa! Ah, meu amigo, se não quiser, volta lá os 300 quilômetros. E ele era obrigado a fazer o câmbio e pagar a ovelhinha inflacionada.
O que você vai fazer com a tua ovelha aí? Ah, não sei. Ó, se você quiser, eu posso pegar. Depois ele vendia para o outro lá na frente. E Deus sabia disso. Essas coisas eram assim. Era tão pesado aquele ambiente que as pessoas não sentiam mais vontade de adorar. Mas diz a Bíblia que Jesus foi ali. Eu já entrei algumas vezes nesta igreja, queridos. Em várias ocasiões e situações, algumas vezes esse auditório estava vazio. Havia a mesma arquitetura e decoração e até revelava ordem e silêncio, mas estava vazio. Estava vazio. E é bem diferente quando olho para vocês neste momento e vejo esse auditório cheio de pessoas. Assim, tem sentido esse momento. As pessoas, você tem sentido. E queridos, pessoas precisam de Deus. Agora, algo muito importante nós precisamos entender. Pessoas também precisam de pessoas. Por isso que você precisa vir aqui. Você pode até assistir o teu culto na tua casa, no conforto da tua casa. Pessoas precisam de pessoas. É difícil e é complicado relacionamentos. E você vai entender por que tem se tornado cada vez mais complicado. Vamos agora, volta para Mateus capítulo 21 e veja o que está escrito ali. Vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Esses cegos, coxos não puderam entrar antes ali porque não era permitido que eles entrassem no templo, porque não tinham dinheiro que era cobrado ali. Jesus libertou aquelas pessoas de discriminação, de desrespeito, de bloqueio, de todo tipo de dificuldade, e eles se sentiram bem e entraram ali. Mas Jesus não queria que os cambistas fossem embora. Só que quando Jesus apresentou o evangelho da graça, de graça, essas pessoas não aceitaram e foram embora, porque se incomodaram. Agora, nós precisamos entender ali, Jesus entra, Jesus faz uma manifestação, cria um ambiente adequado para essas pessoas sofredoras entrarem ali, para pecadores entrarem ali. E nós começamos a nos perguntar, e até trazemos para a nossa realidade aqui hoje, em nossa igreja. Estamos sentados aqui num grupo de pessoas, quase 500 pessoas aqui. Mas nós perguntamos, o problema era o templo? Responda para mim, o problema era o templo? Não. Foi Deus quem orientou Moisés lá no Monte Sinai. Êxodo capítulo 25, verso 8, diz que Deus apresentou um modelo para Moisés. Você vai fazer assim, por que o modelo? Porque é exatamente isso que existe no céu. O templo, o santuário foi ideia de quem? De Moisés? Foi ideia de Deus. E Deus não cria coisas ruins. Depois Salomão construiu o templo e Deus o abençoou com a presença dele. A glória de Deus se manifestou no templo de Salomão, agora em Jerusalém. Portanto, Deus disse, eu aceito. Ah, pastor, mas não era mais a tenda, agora era um prédio. Mas Deus aceitou e Deus se manifestou. A presença de Deus estava ali. Deus criou o lugar de adoração. Mas qual que era o problema, queridos? O problema estava em algumas pessoas, não no lugar. Às vezes você olha para a igreja e fala assim, a igreja, esse povo, não vou mais. Mas o problema é a igreja? Talvez o problema seja eu? E nós começamos a rotular a igreja como se fosse problema. Isso acontece também com a família. A família, o casamento é um problema. O casamento é invenção de Deus, é criação de Deus. E Deus não cria coisas ruins. Mas algumas pessoas que fazem parte do casamento têm os seus problemas e tornam o casamento um ambiente sem condições. Família, às vezes, família não é problema, mas algumas pessoas que estão na família tornam aquele ambiente um problema. A maneira de ser, como pensam, como agem, às vezes a maneira controladora ou a maneira cruel. Ninguém consegue ficar perto deles, mas não é o problema a família, não é o problema o casamento, não é o problema a igreja, o problema são algumas pessoas.
Quem foi que resolveu o problema naquele lugar? Estou fazendo muita pergunta hoje, mas é para a gente caminhar junto aqui. Foi Pedro, João, Tiago, afinal de contas, eram os três que andavam juntos com Jesus. Jesus, agora é a segunda vez que ele estava ali, ele disse assim, bom Pedro, é contigo Pedrão, vai lá, resolve. Ah, Pedrão, pastor, nem vai ser no azorrague, hoje vai ser no facão. Porque Pedro até cortou a orelha do servo de Malco, lá ele tinha os seus preparativos lá para isso. Pedro podia ter mandado um dos discípulos? Jesus podia ter mandado? Podia. Mas quem foi que resolveu o problema daquele contexto? Foi Jesus. E por que eu estou falando isso para você e para mim? Porque nós temos que entender algo muito importante. E algo muito necessário. Não sou eu que vou resolver os problemas de algumas pessoas aqui na igreja. Ok? Não adianta eu criticar, eu posso chegar na hora do almoço e comentar. O comentário do almoço pode ser o pastor, pode ser, seja quem for. Eu não vou resolver os problemas dessas pessoas. Eu não vou resolver os desafios que essa igreja tem, não vindo aqui ou criticando essa igreja e criticando as pessoas. Eu vou resolver esse problema como? Intercedendo por elas e pedindo que Jesus faça o milagre. Quem é que vai resolver os nossos desafios aqui na igreja do Jardim América? É o Espírito Santo, é o Consolador, não foi isso que Jesus disse? Vou enviar o Consolador, porque ele vem para quê? Para resolver, até para convencer do pecado, da justiça e do juízo. O sistema da igreja está errado? O templo está errado? O problema é essa igreja? Não. Alguns têm os seus desafios aqui. Agora, olha o que diz esse texto. Quando alguém começa a parecer grande aos seus próprios olhos, pensa que pode fazer alguma coisa. O grande problema começa assim, eu acho que eu sou melhor que os outros, que o meu cristianismo é melhor, que eu tenho me consagrado mais, o meu vestuário ou a minha maneira, enfim. Eu me acho superior. Então, quando alguém começa a parecer grande aos seus próprios olhos, olha o que acontece. O Espírito de Deus é retirado. Uau! O Espírito de Deus é retirado. E se você não tem o Espírito Santo, quem é que vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo? Mas não é retirado porque o Espírito sai, porque a pessoa não recebe mais a influência do Espírito Santo. E diz assim, e ele vai em sua própria força até que é vencido. Quando a pessoa começa a ir nessa direção, se considerar superior, e que ele sabe o que é melhor, que ele tem a ideia mais certa, que ele tem a solução para os problemas da igreja, ou até para a nossa igreja. É um problema grave, porque ele não tem a influência do Espírito Santo mais, e vai se tornar uma presa fácil. João capítulo 8, verso 1 e 2. Se você está com a sua Bíblia, vá comigo lá. Olha só, nessa sequência agora, nós vamos ver alguns textos muito importantes para nós, que vão nos mostrar algo especial para a gente concluir neste momento aqui. Diz assim, Jesus entretanto foi para o Monte das Oliveiras de madrugada. O que Jesus foi fazer no Monte das Oliveiras de madrugada, queridos? Orar, conversar com o Pai, ter comunhão. E aí o que diz João? De madrugada voltou, qual a palavra que João usa? Novamente para o templo. Por que João escreveu novamente? Óbvio, pastor, porque não era a primeira vez, nem era só aquela vez, e nem era comum Jesus entrar no templo. Mas como é que pode Jesus entrar no templo, sendo que nós vimos lá que o lugar era hostil para ele, havia toda aquela confusão, aquela hipocrisia, aquele roubo lá dentro do templo? Jesus estava em comunhão com o Pai, ele era Deus. Não precisava ir à igreja? Jesus podia pregar na montanha, Jesus podia pregar na praia, Jesus podia pregar em outro lugar, não precisava frequentar a igreja. Ele podia dizer, bando de hipócritas, eu não preciso da igreja. Mas Jesus fez assim? Jesus ia constantemente à igreja, por quê? Porque foi Deus que disse que nós precisamos ter um convívio aqui dentro e precisamos frequentar uma igreja. E Jesus, como homem aqui, ele deu-nos exemplo e ele viveu isso. Ah, pastor, mas foi uma vez ou outra. Será que foi? João diz,
e todo o povo ia ter com ele e assentados ensinava. Onde é que o povo costumava encontrar Jesus? No templo. Ah, pastor, mas encontrava na beira da praia? Também, porque Jesus ia atender os pescadores, mas também na casa de Maria e Marta, também em outros lugares, mas eles iam ao templo por quê? Porque eles sabiam que lá no templo eles iam encontrar Jesus. Mas eles teriam problemas lá, eles veriam roubo, eles veriam gente má, eles veriam alguns líderes religiosos usando do seu poder de maneira pecaminosa? Sim. Mas por isso eles deixaram de ir lá? Não. Por quê? Porque lá eles iam encontrar Jesus. E Jesus deixou de ir lá por causa dessa gente? Não. Porque lá ele ia adorar o Pai e ia encontrar essas pessoas. Nessa ocasião, se você continuar lendo, Maria Madalena foi levada lá para ser apedrejada e Jesus a salvou e ela foi perdoada. E aonde que Maria Madalena foi perdoada? No templo. Ali ela encontrou o Salvador, num lugar onde muitas pessoas usavam de maneira cruel para mostrar uma religião cruel. Mas ali estava Deus, mesmo que algumas pessoas ali não fossem boas. Lucas capítulo 4, 16, se você não conseguir acompanhar, acompanhe comigo aqui. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou quando, queridos? Num sábado. Mas olha o que diz Lucas aqui. Na sinagoga, segundo costume, e levantou-se para ler. Era costume de Jesus ir também à sinagoga. E vocês sabem que nesse dia que ele foi à sinagoga, o que tentaram fazer com Jesus? Tentaram jogar lá de cima, e eu tive a oportunidade de visitar Nazaré, é um lugar que fica no alto, em volta assim tem precipícios. Jesus vai para a igreja e tenta jogar lá de cima, mas Jesus deixou de ir na sinagoga por causa disso. Ah, eu não vou lá porque vão me matar, aquele lugar é um lugar violento, as pessoas são cruéis. Não, ele continuou indo à sinagoga. Marcos 6,2, chegando o sábado, passou a ensinar aonde? Na sinagoga. Eu pergunto para você, Jesus precisava ir à sinagoga para ensinar? Até mesmo o grupo seria menor, a sinagoga era pequena. Mas ele estava lá porque ele adorava o Pai, e era assim o Pai que tinha determinado. E muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo, de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Aonde que as pessoas puderam testemunhar o poder de Jesus e o milagre de Deus? Dentro de uma sinagoga. Ah, pastor, mas na beira do mar ou no Sermão do Monte também? Também, mas não é porque tinha a pregação lá na beira da praia ou no monte, ou nas Monte das Oliveiras, no Getsemane, que Jesus falou, não precisa a partir de hoje mais frequentar a sinagoga, porque lá é um povo que joga a gente de cima joga no precipício, ou vai tentar jogar, vou matar a gente, ou lá dentro do templo só tem gente que rouba. Jesus disse, não, meu Pai ensinou que o templo é o lugar de adoração, e eu vou para lá porque o Pai assim falou. Não são ideias humanas, mas afinal de contas, e agora eu quero que você se segure aí no banco, porque isso é tremendaço. Por que não me sinto motivado para ir à igreja? Eu nem vou pedir para você levantar a mão. Quantos têm dificuldade de vir à igreja? Não vou fazer isso. Mas respondem para você. É fácil levantar um sábado de manhã para vir à igreja, num dia friozinho, meio chuvendinho? Dá vontade de ficar embaixo descoberta e assistir pelo YouTube. Nada contra, nós temos rede social porque algumas pessoas não podem vir à igreja. Ok? Tem o seu momento, tem o seu lugar. Amanhã vai ser necessário isso, devido à estrutura aqui do colégio, que é um ponto de voto, e o movimento que nós vamos ter aqui até tarde da noite, e por questão de segurança nós não teremos aqui. Mas não é por isso que eu vou deixar de vir à igreja? Sábado, domingo? Ah, domingo é o dia que eu quero dormir, quero ficar com a minha família. Queridos, aqui não é a atitude que vai salvar você. É o contexto da adoração que vai te levar você para perto de Deus. Quando é que essas pessoas viram os milagres? Quando estavam numa sinagoga, vendo Jesus. Quando é que Jesus pôde receber cegos e coxos? Foi lá no templo. Agora, além da nossa natureza pecaminosa, que eu não vou falar sobre isso, além da minha separação de Deus pelo pecado, existe algo que nós já tínhamos essa situação sempre, mas agora nesses últimos anos, nessas últimas décadas, se intensificou devido a uma situação que você e eu estamos vivendo agora. E nós vamos
nós vamos ver aqui algumas informações importantes, científicas e da neurociência. Olha só, hoje vivemos em um mundo editado, gente. É isso ou não? Nós vivemos num mundo editado. E o que eu quero dizer quando eu falo para você que nós vivemos num mundo editado? As redes sociais vivem nos mostrando uma vida editada. Ei, pastor, você vem falar de rede social de novo? Eu adoro rede social, gente. Eu falo com muitos de vocês em rede social. Eu não estou fazendo uma apologia contra a rede social. O que eu estou falando é o lado negro da rede social. Acho que vai até ser um filme desse. O que é que acontece então? Olha só, você abre a rede social, o que você vê lá? O que você vê lá na rede social? A Hã? É ou não é? É aquela senhorinha toda arrumada, o cabelo feito chapinha, babyliss, assim, aquela roupa impecável, aquele cenário de cozinha maravilhoso, não tem louça suja, não tem filho gritando, mãe, eu quero comer, mãe, não tem nada daquilo. Ela aparece com a câmera focando nela, ela dizendo, queridas, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um bolo de fubá. E o bolo de fubá dela não abatuma, ele sai perfeito, você fica maravilhada, você fala, como é que eu não consigo? Nós estamos falando de que mundo, gente? Perfeito! Você vê a família caminhando no bosque e o camarada fazendo um vídeo selfie, não sei se tem esse nome, me ajuda aí, Tito, tem esse nome? Vídeo selfie, né? Eu queria tanto que meu marido levasse, mas depois que a câmera para... Fala, eu não te disse para fazer um like meu, você não fez. Ninguém mostra isso. Ninguém mostra funeral em rede social. Ô Teru, não estou falando, não sei se a Teru está aqui, não estou falando mal do programa lá, por favor, vocês têm um programaço lá. Mas eu estou dizendo algumas coisas que apresentam para nós. E a gente fica olhando e pensando o seguinte, está tudo perfeito. Tudo que você vê, o que é, queridos? É melhor que você. E alguém diz assim, você precisa viver esse mundo, você precisa desse corpo, desse tanquinho. Eu já desisti do tanquinho. Vocês perceberam, né? Mas vocês estão rindo por quê? Estão rindo de vocês, né? Aquela perfeição. Aí eu estava vendo esses dias, eu estava até assistindo um vídeo de uma aula no YouTube, e alguém falou, entrou aquela propaganda que você nunca quer, aí entra. Agora acabaram os seus problemas e chegamos com a solução. Uma freira descobriu um chá. Eu falei, opa, vai ver que agora eu vou poder conseguir o tanquinho. Mas espere aí, vá até o final e clique nesse link e aí você vai descobrir o que essa freira encontrou décadas atrás. Eu falei, que freira que veio para resolver meus problemas. Ou aquele cara que chega num carro conversível e fala assim, eu estou aqui porque eu quero te ensinar como ganhar dinheiro. Porque você não sabe, você está perdendo dinheiro, você está financiando a sua casa própria, não precisa financiar. Eu falei, esse cara está vindo aonde? Marte? Um mundo com a inflação dessa? Clique aqui no link e você vai descobrir. Queridos, tudo que você vê é o quê? Melhor do que você. Essa falsa perfeição nas redes sociais está adoecendo muita gente. E tem uma frase que me encanta, que diz assim, sabe o que é o oposto de ser perfeito, gente? E talvez isso nos ajude. O que é o oposto de ser perfeito? É ser humano. E por que você está falando isso para nós, pastor? Olha só, quem governa a sua motivação, seu desejo de fazer as coisas, é um sistema do seu cérebro chamado sistema de recompensa. Tudo que nós fazemos, desde que nós levantamos até a hora de dormir, nós vivemos em função do sistema de recompensa. Desde que a gente nasce é assim. A criança no seu mundo e nós em nosso mundo. Mas tudo eu mereço. E aí o que acontece? Esse sistema do seu cérebro envolve uma substância química, um neuromodulador chamado, quem é que sabe o nome? Dopamina. Oi! É o grande lance do momento. E esses marqueteiros, esses homens da comunicação, da rede social, esses caras que estão bilionários hoje descobriram isso. Então eles querem fazer você ficar horas ali, dopamina, dopamina, dopamina. Só que você tem um nível de dopamina normal que o cérebro te dá, que foi feito por Deus.
Mas quando você entra nesse nível além do normal, você começa a ficar dependente desse nível de dopamina. E quando você está consultando ou vendo as redes sociais, você está recebendo dopamina. Querem ver? Tem um camarada metalúrgico aposentado, tinha uma prensa industrial em casa, um trambolhão. E ele olhava para aquela prensa, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso aqui? Não tenho, eu vou fazer esse projeto. Pensou, e um dia ele pegou uma bola de boliche e falou, o que vai acontecer se eu colocar uma bola de boliche nessa prensa? E acionou a prensa lentamente, quase em câmera lenta, porque assim foi o sistema, esmagou, esfarelou e virou pó a bola de boliche. E ele filmou aquilo e mandou para o amigo. O amigo colocou na rede social, quando ele foi ver, gente, viralizou. E ele montou um canal no YouTube, onde ele esmaga objetos com essa prensa. Telefone celular, sogra ainda ele não colocou lá, brincadeira. Mas coisas impressionantes, e ele tem seguidores. E o que o povo vai ver, queridos? Esmagar um objeto. E gasta segundos. Dopamina. E o que ele ganhou com aquilo? Nothing. Nada. Mas é assim que o teu cérebro funciona. Quando a dopamina é ativada, você sente o desejo de correr atrás dos seus objetivos. Por isso que nós queremos sempre estar assim, com toda a motivação. A gente quer estar empolgado. Queridos, não tem como você funcionar empolgado 24 horas. Vai ter momento que você não vai estar tão animado, tão animada. Mas você vê nas redes sociais o camarada levantando de madrugada com chuva, correndo. Tem aquela música, né? O cara correndo e fala, nossa, eu queria correr tanto assim. Mas ele correu uma quadra, amigo, desligou o celular e foi dormir. E postou na rede social, corri hoje 15 quilômetros. E você acredita? Eu tenho que conseguir. Gente, você não vai estar sempre motivado 24 horas. Hoje em dia, o que as pessoas chamam de motivação, na verdade, é o quê? Euforia e empolgação. Por quê? Por que acontece isso? O nosso mundo atual é muito bom em te oferecer superestímulos e hiperestímulos. E eu quero dizer algo muito importante para os pais aqui, queridos. Muitos dos pais hoje estão dando aparelhos celulares para suas crianças, tablets, estão hiperestimulando essas crianças, acima do que deveria e do permitido. Estão fazendo um dano para o cérebro dessas crianças. E vocês vão entender por quê. Em função dessa hiperestimulação, o mundo atual está tornando o nosso cérebro insensível a estímulos. Que tipo de estímulos que fica sensível? Você tem muito mais vontade de ver o camarada esmagando uma bola de boliche numa prensa hidráulica do que ler a Bíblia. E não é discurso de pastor isso aqui, é a realidade, porque você funciona assim, o teu sistema neural é assim. E por isso, queridos, que você não consegue ler a tua Bíblia, estudar a tua lição, não tem vontade para isso. Por quê? Porque você quer algo que te hiperestimule. E aí você vai gastar tempo em outras coisas. Qualquer coisa que não seja intensa, rápida e gostosa, simplesmente é entediante demais. E você não consegue aguentar. Por isso que quando eu estou pregando aqui, você não vai conseguir ficar mais do que alguns segundos sem olhar o teu celular e ver se alguém mandou um WhatsApp para você. Se alguém curtiu no teu Face, ou no teu Instagram, ou até outra coisa. Por quê? Porque é assim que você se sente bem. E se o pastor demorar demais no sermão, eu não vou mais, me incomoda. Isso é chato. Tudo é tédio. Quando que tudo é tédio, queridos? Quando não está nessa constância de hiperestímulo. E agora, por que eu estou falando isso para você? Por que é difícil de eu sentir vontade de vir à igreja hoje? Por quê? Porque vir à igreja é tédio. Assistir um culto é tédio. Cantar e orar é tédio. Ficar sentado é tédio. E o meu sistema hiperestimulado vai querer esse tédio? Não. Então, alguns estão procurando alguns caminhos. Alguns querem cultos que mexa bastante com as emoções. Até uma luz cenográfica aqui.
Tudo escuro, com muito brilho, com muita cor, e músicas que... esse é o culto que eu estava esperando, pastor. Que ser legal. Um sermão que apele para as tuas emoções. Quem sabe pregar sobre a hipergraça aqui? Ou um stand-up, um pastor faça um stand-up aqui, pregue um sermão em que você saia daqui. Yes! Fui me divertir hoje e voltei bem, agora eu vou voltar para a minha rede social. Por quê? Porque você está hiperestimulado e o teu organismo já ficou hiperestimulado e você não consegue sair desses excessos de estímulo de coisas... Você conseguiu se localizar nessa sequência de informações? Além da tua natureza e da minha natureza, que não queremos as coisas de Deus, agora Satanás planejou uma estrutura que alcançou o meu cérebro. E que agora me faz bloquear quando eu tenho uma mensagem. E o que eu prefiro? Eu prefiro arranjar desculpas para não estar numa igreja. As pessoas são tóxicas, eu já ouvi isso. Já ouviu isso? Gente, eu acho que sou o que tem mais defeito nessa igreja aqui. Começa pelo pastor. Aqui nós somos pessoas com defeitos. Nós não somos iguais. Você não é a igreja e ouvir um sermão é o quê? É entediante. Porque seu sistema de recompensas, Satanás já trabalhou por tudo, e eu não estou querendo ser sensacionalista, gente. É o que nós estamos vivendo hoje. Ele já trabalhou. Está adaptado a coisas mais fáceis e mais intensas. O pastor ficar pregando, mandando você ler a Bíblia, raciocinar, pensar e falar mais do que o tempo que você aguenta na internet, você não vai ficar. Lembram quando nós tínhamos uma TV? Alguns aqui me ajudem. Não sou tão dinossauro, mas a gente só tinha 3 canais na TV. TV em preto e branco. E a gente virava, o seletor tinha que sintonizar aquela coisa, ficava bombril na antena, aquela coisa toda. Aí a gente ia colocar canal a cabo em casa. Eu falei, nossa, se bem que você pagava o pacote, só aproveitava 2 canais, mas era tão legal. Aí nós chegamos naquela época que nós tínhamos uma locadora com um paredão enorme de fitas de vídeo para vocês. Você não tinha que esperar a sessão da tarde ou domingo maior, lembra? Corujão, sei lá, aquelas coisas, né? Para assistir o filme. Você ia lá e alugava o filme. Aí você tinha uma diversidade de... hoje eu quero chorar, então vou pegar um romance. Hoje eu quero um filme de ação. E hoje eu quero um filme de... Você escolhia. Quando que nós tínhamos? Colocava no videocassete. Eu me lembro quando comprei meu primeiro videocassete. Que emoção, aquele negócio funcionando. Mas hoje, o que você faz? Você tem o canal por assinatura, ou, acho que chama streaming, né? Streaming. Aí você vai todo mundo sabe, Netflix da vida. Você tem várias séries. Aí você chega lá e fica, nossa, que coisa chata. Vou para o outro. De novo isso. Terminou a série preferida, quando é que vai vir o próximo capítulo? Não tem mais. Aí você fica, que tédio, que tédio, que tédio. Por quê? Porque nesse hiperestímulo, você acha que você vai estar sempre estimulado nesse ambiente? Não. Você vai precisar de mais o quê? Mais estímulo para ter mais dopamina. E isso é um ciclo que não tem fim e te empobrece, a tua mente para de raciocinar, você fica escravo disso e nunca vai ter fim. Muitos hoje estão procurando clínicas especializadas em jejum de dopamina. Sabe o que é isso? É um lugar onde você não pode usar celular, é claro, nem qualquer tipo de eletrônico. Você só come comida saudável, nenhum tipo de comida estimulante, nem bebida estimulante, é água, suco. O quarto é branco e você tem que ficar alguns dias ali para poder desintoxicar. E tem gente pagando uma fortuna para isso. Por quê? Porque a dopamina vicia e hiperestimulada tira de você a capacidade de buscar desafios. Você quer tudo pronto, rápido e que te traga prazer. Queridos, Romanos 12, 1-2 fala o que para nós? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, Paulo falando, inspirado por Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso
Culto. Quando eu me relaciono com Deus no culto de adoração, na minha casa ou aqui na igreja, Paulo diz que, inspirado por Deus, que eu entro num ambiente, que tipo de ambiente? Fácil ou difícil? Para mim. Paulo diz que é um culto racional. E o corpo é apresentado de que maneira? Como um sacrifício vivo. Há uma decisão, para mim, importante para isso. E tem que ser com sacrifício. Não existe mudança sem desconforto. Você compreende? Quando eu mudo, quando é que eu mudo? Quando eu mudo. Ficar pensando em mudar, não vou mudar. Mas não existe mudança sem desconforto. Neste mundo de prazeres efêmeros que nós aprendemos a conviver, parece que tudo tem a obrigação de ser de que maneira? Rápido, fácil, intenso, gostoso e confortável. E eu pergunto para você, vir à igreja, assistir um culto, sentar num banco aqui, escutar o pastor Marco falar, é tudo isso? Claro que não. E o que é mais agradável para você? Fazer o contrário. E teu corpo está clamando. Sai daqui. Vai para um cantinho para você curtir uns minutos de Instagram. Eu estou esperando você. Agora, queridos, a mudança só é possível quando nós aprendemos a dizer a Deus a quem nós somos hoje. Hoje nós estamos estimulados a viver longe da igreja. E eu estou falando para vocês aqui em nome de Jesus com muito amor. Não quero de maneira nenhuma que alguém aqui entenda isso como uma crítica, uma acusação, um ataque. É um apelo de um pastor que ama vocês. Porque eu também sou vítima disso. Paulo diz, e não vos conformeis com este século. E o que significa não se conformar com esse século? Mas transformai-vos pelo quê? Renovação do quê, queridos? Da vossa mente, para que experimenteis, e aí Paulo explica o que acontece com esse milagre de transformação da mente, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que nós estamos tendo dificuldade de aceitar a vontade de Deus hoje? Porque nós estamos escravos do hiperestímulo. E eu termino com esses textos de Obreiros Evangélicos, página 45 a 49. Não tem Deus uma igreja viva? Ela pergunta. Ele tem uma igreja, mas esta é a igreja militante e não é uma igreja. O que ela está querendo dizer para nós aqui? Que essa igreja não é uma igreja perfeita, gente. É uma igreja que está militando de pessoas que estão se preparando para a volta de Jesus e como você e eu temos defeitos. Mas quando essa igreja será triunfante? Quando Jesus voltar e transformar essa igreja. E ela continua, entristecemos-nos de que haja membros defeituosos, de que haja joio no meio do trigo. Já viu essa conversa? Que povo! Cristianismo não existe. Nunca mais piso nessa igreja. E o que ela diz quando a gente se entristece? Embora existam males na igreja, e tenham de existir, até quando, queridos? Até o final do mundo nós teremos isso. A igreja destes últimos dias há de ser a luz do mundo, poluído e desmoralizado pelo pecado. Amém? Então é esta igreja que você vai estar aqui vendo, que você está vendo hoje, que Jesus vai buscar. Mas pastor, haverá um avivamento aqui dentro sim, não lá fora, é aqui dentro. Por isso que ela fala que a gente vê o joio será separado do trigo, e aonde que o joio vai? Fica ou sai? Sai, porque com o vento, com as provações, o vento sopra o joio para fora e cai o que na peneira? O trigo. Mas isso é obra de quem? Do Pedro, do Tiago, do João? É de Jesus, do Espírito Santo. A igreja débil e defeituosa, precisando ser repreendida, advertida e aconselhada, ela reconhece isso. O que ela fala? É o único objeto na terra ao qual Cristo confere sua suprema consideração.
É débil e defeituosa, mas é a menina dos olhos. Ele vela constantemente com solicitude por ela e fortalece-a por seu Espírito Santo. Amém? Quem é que tem que transformar e mudar essa igreja? É o Espírito Santo. E porque eu tenho pessoas com seus desafios aqui, eu tenho que deixar de vir aqui? Porque o pastor tem defeitos ou não é o que eu gosto, eu tenho que deixar de vir aqui? O templo é o problema, a igreja é o problema, a sinagoga é o problema? Não. O problema são algumas pessoas. Digo-vos, meus irmãos, que o Senhor tem um corpo organizado por cujo intermédio Ele irá operar. Queridos, eu quero terminar com esse relato aqui. Aqui, a serva do Senhor diz que Deus tem o quê, queridos? Que tipo de corpo, que tipo de organização Deus tem? Corpo organizado. E Ele vai operar por esse corpo. Quem é esse corpo? Pastores, líderes. São homens e mulheres perfeitos? Não. Mas esse corpo, essa estrutura, quem foi que inspirou? Deus. E ela diz assim: quando alguém se afasta do corpo organizado do povo, que observa os mandamentos de Deus, quando começa a pesar a igreja em suas balanças humanas e acusá-la, olha o que ela diz: podeis saber que Deus não o está dirigindo. Ele se encontra no caminho, ele está a favor da correnteza, não contra o fluxo. Billy Graham falou: o Espírito Santo pode rejuvenescer um cristão cansado, cativar um crente indiferente e capacitar uma igreja seca. Quem é que tem que fazer a obra de mudar essa igreja? É o pastor Marco? É você? É o Espírito Santo. Sei que o Senhor ama a sua igreja. Ela não deve ser desorganizada ou esfacelada em átomos independentes. Tem gente dizendo: essa igreja, ela precisa de um movimento diferente. Eu tenho uma ideia nova para uma igreja reavivada. Nós precisamos fazer mais isso. Essa igreja não faz, nós temos que... Já viram essas pessoas? Eles se levantam e começam a movimentar as pessoas de dentro da igreja, e alguns que estão nesse de hiperatividade pensam: uau, acho que ele está com a ideia boa, eu vou atrás dele. Deus jamais orientou que uma igreja tem que ser desorganizada ou esfacelada em átomos independentes, mesmo que nós tenhamos os nossos desafios aqui. E ela diz: não há nisto a mínima coerência. Reavivamento vai acontecer aonde, queridos? Aqui dentro, em nome de Jesus. Com o seu pastor cheio de defeitos, em nome de Jesus. Não existe a mínima evidência de que tal coisa venha a se dar. Isso, se acontecer, é obra do inimigo, me perdoem, mas exatamente isso. Como Satanás se regozijaria se alcançasse êxito em seus esforços de penetrar no meio deste povo e fazer o quê? Quando alguém tenta desorganizar a obra, quando alguém vai contra a liderança da igreja, esse povo, esses pastores, essa liderança, quando alguém faz isso, o que está fazendo, queridos? A obra de Satanás, porque é isso que ele faz. E ela continua: num tempo em que a organização integral é essencial e constitui a maior força para evitar os levantes espúrios e refutar pretensões não abandonadas pela palavra de Deus. Nós precisamos de um alicerce seguro. Essa igreja existe há 160 anos, queridos. Tem sido dirigida por Deus. Deus tem colocado homens, tirado homens e colocado homens, usado mulheres. Um sistema inspirado de organização mundial. E a igreja prossegue com suas instituições, escolas, hospitais, igrejas, ministérios. E Deus tem abençoado. Mas alguns acham que isso não é o melhor. Estão inventando obras novas, sistemas de adoração diferentes, que Deus nunca aprovou. Porque querem um hiperestímulo, querem viver um relacionamento que traga emoções sem base em doutrinas. Precisamos manter as linhas uniformemente, ela diz, para que não haja quebra de sistema de organização e ordem que se ergueu por meio de sábio e cuidadoso labor. Não se deve dar autonomia. Olha o que ela diz aqui. A que tipo de pessoas? Elementos desordeiros que desejam controlar a obra nesse tempo. E quando a pessoa se concentra em si mesma como sendo a única capaz de liderar a igreja, ou ter a ideia de avançar com a igreja, cuidado, gente, cuidado, não é obra de Deus. Nisto cremos com as suas 28 doutrinas,
Aqui está uma descrição, se você não conhece ou tem alguma dúvida, vá lá e leia, está à disposição, Casa Publicadora Brasileira. O que nós adventistas cremos segundo a palavra de Deus? Alguns têm apresentado a ideia de que ao nos aproximarmos do tempo do fim, o que tem que fazer? Cada filho de Deus agirá de que maneira? Independente de qualquer organização religiosa. É mentira e Deus não aprova isso. Mas alguns estão se levantando entre nós. E sabe, queridos, que me dói no coração é que a principal característica dessas pessoas, a básica, é desafiar a liderança da igreja. É se isolar da liderança da igreja, fazer coisas secretas, se organizar em nichos, e às vezes com procedimentos que Deus nunca aprovou, mas que eles decidem que é certo. E alguns de nós estamos apoiando isso e dizendo que isso que é revivamento, que essa igreja é Laodiceia. Ellen White diz, mas fui instruída pelo Senhor de que nesta obra não há isso de cada qual ser o quê? Independente. À medida que nos aproximamos da crise final, em vez de achar que há menos necessidade de ordem e harmonia de ação, devemos ser mais o quê? Sistemáticos do que temos sido até? Agora eu pergunto para vocês, isso não causa um tédio? Sim. Porque você tem um sistema, você tem uma organização, você tem pessoas na liderança, e o conceito dessa sociedade hoje é o quê? Anarquia. Não a liderança, não a organização. E muitos de nós temos sido influenciados por esse pensamento. Deus investiu sua igreja de especial autoridade e poder. E o que diz ali? Que ninguém tem razão em desrespeitar e desprezar, pois ao proceder assim está desprezando quem? A voz de Deus, queridos. Não sou eu que estou dizendo. Último texto, Hebreus 10, 25. Você conhece. Mas eu gostaria de convidar você a ler comigo esse texto junto. Para que Deus comece a mudança em mim agora. Para que eu entenda que aqui neste lugar, Jesus pode fazer um milagre. Como fez lá naquele templo, dentro da sinagoga. E pode fazer na sua vida e na minha vida. O mesmo Jesus que veio e expulsou o pecado e o mal daquele ambiente. Ele pode expulsar da minha vida os meus vícios, a minha dependência por hiperatividade, a minha tendência de fugir do tédio e de fugir até da leitura da palavra de Deus e da adoração aqui na casa de Deus. Vocês podem dizer comigo esse texto? Vamos lá juntos? Não deixemos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes, louvado seja Deus. Quem tem andado de um lado para outro nos corredores desse tabernáculo? Quem tem andado aqui entre nós, queridos? O Deus do céu e seus anjos. Você sabia que Deus está aqui agora neste momento? Que os anjos de Deus estão aqui? Queridos, eles não vieram até aqui para dilacerar-vos, mas para conceder-vos mentes sãs e tranquilas, para nos livrarmos das armadilhas, das hiperatividades e dos vícios que estão destruindo a humanidade. Você quer que Deus faça um milagre na sua vida hoje? Você gostaria que Deus libertasse você desse ciclo, mesmo que você tenha que ir no contrafluxo, na contramão? O céu não é um lugar de nichos individuais. É o lugar de uma família que se relaciona e se completa em Jesus, mesmo com suas diferenças. Você crê nisso? Crê nisso? Crê? Sim ou não, igreja? Você quer estar no céu para viver com outras pessoas no reino de Deus? Mesmo que não tenha rede social? Você pode dizer para quem está do lado, eu quero ver você no céu? Eu também quero ver você no céu.
Agora eu vou fazer outro convite aqui. Você fica à vontade. Mas talvez tenha alguém aqui nesta igreja que você gostaria de ver no céu e não está perto de você. E você gostaria de levantar e ir até lá e dizer: eu quero ver você no céu. Tem alguém aqui? Maria? Quem é que você gostaria de ver você no céu? Que gostaria de ver no céu? Levanta e vai lá falar. Se você tem alguém aqui, alguém que está longe de você, fala aí. Mesmo que não seja uma pessoa muito próxima de você, mas você quer ver no céu. É o Espírito Santo que faz esse convite para nós. Deixa o Espírito Santo falar para você agora aí. Quem sabe alguém que você há muito tempo não cumprimenta ou não fala, mas que precisa ouvir de você isso: eu quero ver você no céu. Alguém mais quer fazer isso aqui? Deus agiu poderosamente entre nós essa manhã, queridos. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Mas o milagre não termina aqui, ele só começa aqui. Jesus, quando andou aqui, ele enfrentou este mundo que nós vivemos hoje. Ele nunca esqueceu de você. E hoje ele está aqui porque ele não esqueceu de você. Às vezes a gente pensa que ele esqueceu, mas ele não esqueceu. E além de não esquecer, ele tem poder e quer libertar você. Deixa que ele faça esse milagre, porque é isso que ele mais quer neste momento. Sempre fica uma triste sensação de vazio se você se esquece de Jesus e confia nas teorias e respostas humanas. Parece que Jesus se afastou. Que tipo de amigo poderia afastar-se, fugir num momento fatal? Não é este amigo tão bondoso e leal, que está sempre pronto a amar e a perdoar. Ele andou neste mundo também e conhece os poderes do mal, e por isso jamais deixará você. Basta apenas você crer e confiar. Você pode levantar? Ele andou neste mundo também e conhece os poderes do mal, e por isso jamais deixará você.
Basta apenas você crer. E o quê? E confiar. Feche seus olhos, por favor. Pai, a tua igreja hoje parou. Cada um aqui parou, cada filho, cada filha, para ouvir a tua voz. Que teu nome seja exaltado acima de tudo e de todos, como único Senhor, Deus Criador do universo. Eu quero te pedir perdão, Pai, pedir perdão pelas vezes que tenho confiado nas minhas ideias, soluções e alternativas. Perdoa as vezes que eu tenho duvidado da tua palavra e tenho caminhado para longe de ti. Nesta manhã, em nome de Jesus, mesmo que seja contra fluxo, contra a direção da maioria, eu quero caminhar em direção a Jesus. Eu quero vir aqui te adorar. E te peço em nome de Jesus que faça uma obra, um milagre nesta manhã. E nos liberte desses enganos, desse vício de hiperatividade, de informações intensas e rápidas, de emoções fúteis. E nos ajude a lutar, mesmo que seja momentos de tédio, mas estudarmos a tua palavra, lermos o dom profético, estudarmos a nossa lição da escola sabatina e te adorarmos no culto da igreja. Que vivamos um milagre, Senhor, porque Jesus está chegando e não podemos abandonar esse momento de culto, de adoração que a tua casa nos